mais um episódio do podcast Mundo Empresarial, que, claro, está só começando aqui nos nossos estúdios, sempre trazendo muita história, trajetória de sucesso e muito conhecimento para você e para todos nós, né? Eu sempre digo que a gente aprende junto aqui. Eu aproveito para te lembrar também que já somos mais de 140 mil inscritos no nosso canal oficial do YouTube. Então, você que ainda não faz parte dessa família, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e garanta aí, né, a sua presença para não perder nenhum conteúdo e aprender muito aqui com a gente. Você que é empresário também, quer trazer a sua história aqui para o podcast, quer contar um pouquinho de como você construiu aí o seu império, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai amar bater esse papo com você e aprender, claro, junto aí, né? Bom, e passando agora, né, para o tópico de hoje, né, para o assunto de hoje, a gente vai bater um papo com o Bruno, que é da Bruno Peçanha Advocacia. É uma empresa especializada em saúde, né, um escritório que tem como foco aí ampliar a qualidade do atendimento jurídico por meio de fortes parcerias profissionais e aí focando na questão da saúde. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, nada do que começar, né, o nosso bate-papo conversando aqui com o Bruno para entender certinho como funciona tudo isso. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Yasmin? Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, por participar aqui do nosso podcast. Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o escritório, o que a gente faz. Que bacana, Bruno. Bom, eu já estava aqui conversando com o Bruno, né, claro, nos bastidores, para entender, né, para aprender já um pouquinho também, para trazer esse conteúdo aqui. E, Bruno, conta um pouquinho para gente, né, o que hoje a Bruno Peçanha Advocacia, ela oferece, né, para a comunidade? Legal, Yasmin. Nós somos um escritório boutique focado em ações contra planos de saúde e também assessoria jurídica preventiva para clínicas médicas e clínicas odontológicas, né? Então, o nosso universo de atuação, ele se restringe à saúde, o que não é pouca coisa, né? Então, desde 2017 a gente vem atuando, então já são quase aí 10 anos, né? Atuando em ações contra planos de saúde para garantir acesso a esses pacientes que tanto sofrem com o avanço de doenças, de novas comorbidades, mas também auxiliando na outra ponta as clínicas médicas, os dentistas a estruturarem empresarialmente bem os seus negócios para que eles possam trabalhar com qualidade e sem estarem expostos aí a riscos que podem prejudicar o andamento das operações. Que bacana, Bruno. Um trabalho muito importante, né? E como que surgiu, né, a advocacia de vocês, né, o trabalho de vocês? Quando que você decidiu aí, né, montar esse negócio e ajudar tantas pessoas por meio da advocacia? Eu costumo dizer que o universo foi me direcionando para essa atuação, né? A princípio eu não tive nenhum advogado formado na família, né? Então, quando eu estive ali para concluir o ensino fundamental, colegial, eu acabei enveredando para essas questões mais filosóficas, gostando bastante de história, dessa parte de defesa da sociedade e no vestibular decidi então prestar o direito, né? E seguir essa jornada da graduação prestando ali estágios, trabalhando em algumas companhias, quando em 2011 eu trabalhei para uma grande operadora de plano de saúde e tive o meu primeiro contato com esse universo do direito da saúde, né? Naquela época ainda tudo era mato, como a gente costuma dizer, né? Então era um terreno aí a ser bastante explorado, mas em menos de um ano ali desse meu primeiro contato, no ano de 2012, minha avó materna sofreu com um problema sério de saúde, né? Ficou mais ou menos uns 30 dias internada num CTI e diversos problemas com a infraestrutura de um plano de saúde para garantir um diagnóstico mais aprofundado, né? E a gente, como família, acabou tendo que ficar ali ao lado desses profissionais médicos, pressionando para que fosse aprofundado ali o diagnóstico, né? E buscasse ali uma cura para ela. Infelizmente, por diversas questões, acabou que ela veio falecendo, né? E ficou sempre aquele sentimento de será que poderia ter sido feito algo a mais?
né? Então, não só em mim, mas como em toda a família. Eu era muito próximo a essa minha avó, assim, então comecei a me dedicar um pouco mais ao estudo do direito da saúde nesse momento, Hum, né? Depois deste episódio, eu fui trabalhar numa organização de saúde vinculada ao Hospital São Paulo, tive um pouco mais de acesso a informações no setor público da saúde, uhum. né? E infelizmente em 2015 eu sofri com outro episódio de saúde com o meu pai, que fazia um tratamento que vinha fora do país, né? E com 54 anos ele foi dormir e faleceu. Meu Deus. Né, neste momento eu falo, né, que o universo foi me levando para esse contexto, Uhum. porque nesse momento eu já estava ali praticamente 4 anos envolvido com o tema da saúde, né, e esse cenário do meu pai acabou fortalecendo ainda mais o meu interesse, né, Uhum. por estudar essas problemáticas, essas questões envolvendo a necessidade de um paciente e o fornecimento adequado de um tratamento. Então, em 2016, né, eu já concluo a faculdade, a graduação em Direito, e virando o ano, assim que eu tenho acesso à minha OAB, eu decido abrir o meu escritório, né? Então, dia 1º de abril de 2017, nós iniciamos o escritório com foco em saúde, em garantir acesso Bacana. aos tratamentos para essas pessoas que precisam e muitas vezes esbarram nas dificuldades do SUS e também dos Sim. planos de saúde, né? Sim. O escritório já está caminhando aí para 10 anos, né, de história, de trajetória, que com certeza já ajudou aí, salvou muitas pessoas, né. Infelizmente, né, você passou por experiências, né, muito traumáticas, mas que te trouxeram, né, para essa área, para poder ajudar outras pessoas, né. Nossa, é um assunto tão delicado, né, é uma situação tão delicada e a gente vê recorrentemente hoje, assim, né, muitos casos acontecendo relacionados a planos de saúde, né, e a pessoa que tem um plano de saúde, às vezes paga ali difícil, né, com dificuldade mesmo, né, dependendo ali é um valor muito alto, e quando precisa, tem ali um problema e não pode contar. Isso é muito frustrante, né, e muito triste. Por isso é muito importante, né, ter alguém que tenha um trabalho como o seu, para poder, defender essas pessoas, né, falar por essas pessoas, né. Eu imagino que quem está assistindo, né, esteja também passando por algum problema assim, agora sabe, né, com quem entrar em contato, né. Entre em contato com a Bruna Peçanha Advocacia, que eles vão te ajudar nesse processo, né, um processo tão delicado e tão importante, né. De fato, assim, quase 10 anos é uma história que é um mergulho tão profundo, É. né, que quando a gente percebe, já são aí, a gente está caminhando aí para nossa primeira década de escritório, né? E é muito bacana ver essa jornada, porque de fato é um movimento que começa muito solitário, apenas da minha parte, né? Uhum. Então eu, aquele jovem recém-formado, usando ali os recursos que tinha, financeiro e de conhecimento também para abraçar essas pessoas que chegavam até a mim, né, produzindo já desde o início muito conteúdo. Logo que eu comecei a advocacia, eu criei um blog que se chamava Que legal. Caminhar Direito, onde eu trazia casos práticos mesmo, de informações para as pessoas, né, até por Perfeito. conta da nossa permissão da OAB, que era muito restrita naquele Uhum. momento em termos de marketing, né, não que ainda não seja, mas hoje a gente já tem uma abertura muito maior para a produção de conteúdo, né, mas desde aquele momento eu me aprofundava muito ali nos casos práticos, e trazia em forma de texto informação, gratuita para a população, né. Depois, em 2018, nós decidimos que precisaríamos estruturar isso para um ambiente corporativo, então criamos um site institucional, mas desde lá a gente produz conteúdo e semanalmente nós disparamos novas informações para as pessoas que estão acessando a internet, né. Legal. Então, é muito bacana ver que ao longo dessa trajetória, nós conseguimos contaminar positivamente outras pessoas, do ramo do direito, né, outros advogados. Então hoje na nossa operação, são praticamente 20 pessoas, direta e indiretamente,
trabalhando diariamente em cima das nossas causas, em cima dos nossos desafios e das dores dos nossos clientes, né? Nossa filosofia de ser um escritório boutique é justamente não trabalhar com volume de casos em que a gente torne o processo irracional. Nós gostamos de dizer que por trás de cada número de processo existe a vida de um ser humano, Sim, né? Uma história, e aí, assim, existem várias histórias que nós podemos, obviamente, sem identificar, contar e com citar alguns certeza. casos aqui, mas é tudo muito gratificante, né? É um Uhum. trabalho muito dedicado, olhando muito para a recuperação da saúde dessas pessoas, lógico, dentro daquilo que nos cabe, que é a parte jurídica, a parte médica compete ao médico e ao plano de saúde fornecer, mas a resistência, né, ao fornecimento de novas tecnologias, novos tratamentos aos pacientes, ela é muito grande, né, Yasmin? Então, assim, hoje a gente tem praticamente 25% da população, esse é um dado recente agora de setembro de 2025, a gente atingiu aí a marca de 52 milhões de usuários de planos de saúde, Nossa. né? A Federação dos Planos de Saúde divulgou essa informação. Então, ainda assim, sobram ali os 75% da população que direciona ao Sistema Único de Saúde, que é o SUS, mas dentro desse contexto de saúde privada, Uhum. né, 52 milhões de usuários exige aí dessas operadoras uma movimentação muito grande. E que nem sempre ela é atrelada aos interesses do consumidor, daquele usuário, né? Então, nosso papel realmente é se dedicar diariamente, unir esforços técnicos e humanos dentro do nosso escritório para acolher essas famílias que chegam, né, muito fragilizadas e conseguir entregar para elas um acalento além de uma parte técnica, Com né? certeza. Então, diria que hoje o nosso grande diferencial ele foi construído lá em 2017, que está ligado a esse meu intuito de acolher mesmo essas famílias e acalmá-las para depois dar um direcionamento jurídico. Então eu brinco que no escritório a gente é muito psicólogo do cliente, Eu né? imagino. Eles chegam por vezes muito desesperados e a gente precisa acalmar, abaixar a bola, dar uma tranquilidade, tirar um pouco o foco, esticar um pouco aquela conversa para depois entregar uma solução jurídica, né? Então, Bacana. o meu objetivo não é ser um escritório, nunca foi nem será exclusivamente técnico, Uhum. em que a gente dá uma diretriz técnica para o cliente, né? A gente precisa cuidar desse cliente, da dor desse cliente, e é como eu costumo dizer para o cliente, para que juntos a gente consiga encontrar esse resultado favorável e transformar uma negativa numa autorização, por exemplo, de tratamento. Perfeito, perfeito, Bruno. E Bruno, assim, como que a especialização em planos de saúde, né, ela influencia a escolha aí de advogados, né, parceiros aí, né, para atuar no escritório e o padrão também de atendimento oferecido ao cliente? Do ponto de vista técnico, quando a gente fala de direito da saúde, a gente tem um contexto bastante regulamentado, né? Os planos de saúde, eles são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi criada na década de 90 e existe uma legislação federal, que é a 9656 de 1998, que traz ali as principais premissas, né, de como esse mercado vai funcionar e vai se regular. Só que para além dessa lei, né, o Brasil é um país que produz muitas normas, né? Então a gente tem muitas resoluções normativas, muitas regras além dessa lei. E o nosso ponto principal é estar diariamente atualizada a esses movimentos de mercado, né? Então, assim, recentemente o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu um caso agora em setembro, que é a DI 7265, sobre o rol DNS, né? Um tema bastante espinhoso que o STF precisou se debruçar, que existe sim muita influência de mercado, muita influência política, né? Então, assim que saiu, por exemplo, essa decisão, nós fizemos uma reunião interna de equipe de advogados
para passar ali algumas horas discutindo essa decisão e os efeitos práticos de como isso aconteceria na prática. Então, para responder sua pergunta, o que eu diria, como a gente escolhe esses parceiros, esses advogados que estão com a gente nessa missão. Primeiro, né, esse lado humano, que Sim. queira se identificar, né, e que se identifique com essa nossa linha de trabalho. Mas, segundo, que esteja em constante aprimoramento e desenvolvimento, porque é uma área, como eu disse, muito regulada e que Uhum. exige muita dedicação, né? Então, diariamente, a gente sofre com notícias e com novas decisões que muitas vezes mudam o rumo das coisas. Só para contextualizar essa decisão do STF, ela vem trazer uma nova roupagem para algo que já vinha sendo decidido no Tribunal de São Paulo desde 2010. Nossa. Então, assim, daqui para frente, como as coisas ficam? E aí a gente tem que ter todo um trabalho dedicado de se dedicar no sentido de produzir informação para que as pessoas também não caiam em falsas informações, Sim. né? Então, assim, a nossa forma de escolher pessoas para atuar conosco é nesse sentido. Perfeito, perfeito, Bruno. Eu imagino que, assim, seja, né, desafiador montar uma equipe, né, que vá trabalhar com isso que vocês fazem, né, com essa linha de trabalho, porque, como você disse, né, precisa ter esse lado humano, precisa, né, ter essa conexão. Até aqui, um pouco antes da gente iniciar o podcast Batendo um Papo, né, você contou para mim que vocês se conectam, né, realmente aos pacientes e que vocês se importam ali, né, vocês pegam aquela situação, né, de uma forma humana. E isso eu acho que faz toda a diferença, né, num momento desse, porque eu imagino quão fragilizados, né, alguns pacientes, né, e algumas pessoas que chegam para vocês devam estar, assim, dependendo do caso que tenha acontecido, né? Sim, a nossa preparação enquanto empresa, vamos se dizer assim, né, Uhum. ela precisa acontecer muito focada no nosso público-alvo. Então, as pessoas chegam fragilizadas, chegam desesperadas, muitas vezes com um diagnóstico truncado, que não foi muito bem explicado pelo profissional da ponta, né? Então, assim, se deparam muitas vezes com um custo de tratamento impagável, né? Você tem hoje quimioterapias que partem aí de 40, 50 mil reais por mês, Meu Deus. né? Tratamentos cirúrgicos usando tecnologia, robôs caríssimos, né? Então, assim, a falha de informação que acontece dentro desse contexto de saúde é muito grande, Uhum. né? O paciente que recebe uma guia de um tratamento, um diagnóstico e procura o plano de saúde, muitas vezes lida com um serviço de atendimento ao cliente que não entrega a informação correta ou pede um prazo muito grande, sendo que não está previsto na legislação. Então, quando essa pessoa chega no escritório, eu já tenho que ser uma primeira porta para ela de acolhimento Com e certeza. também entregar para ela o que até então ela vem sofrendo, que é uma informação rápida, clara e adequada. Então, assim, nós hoje estamos preparados para ingressar com uma ação judicial em 48 horas. Ou seja, o cliente chega até o escritório, entende a dinâmica do nosso trabalho, entrega os documentos, assina um contrato de prestação de serviços e, a partir da entrega destes documentos, em até 48 horas, a gente prepara a ação judicial e dá entrada. Que legal. Justamente por quê? Porque a doença que acomete aquela pessoa, a aflição que acomete aquela pessoa não pode esperar, né? Exato. Então, hoje o nosso prazo com o cliente, ele é de fato já uma primeira resposta de que estamos dedicados a buscar uma solução diferente para o problema dele, Sim. tá? E aí, obviamente, formar um time dedicado a entregar essa expertise, né? Esse Sim. trabalho em tempo recorde, e também empático e acolhedor com o cliente não é tarefa fácil, né? E ao longo desses quase 10 anos, nós entendemos isso bem na prática, né? Eu costumo dizer que trabalhar comigo não é a tarefa mais fácil, porque de fato eu acolho realmente a cada causa, né? A porta de entrada de um cliente para o meu escritório é através de um contato comigo, uma reunião Sim. comigo. Então,
eu comprei aquela briga, né? Meu time precisa entregar de acordo com o que a gente se comprometeu. Então, Exato. existe sim uma pressão no trabalho que é muito voltada a cuidar daquela pessoa que está preocupada e doente, né? Então, a gente prefere justamente trabalhar num time menor, mais enxuto, com menos causas, em que a gente pode entregar realmente um aprofundamento e uma dedicação para cada paciente. Perfeito. Com esse grande propósito, né, um compromisso também que vocês têm, né, Bruno? Que bacana. E, inclusive, também acho que é muito importante, né, num momento como esse, como quando a pessoa tem um problema, né, aí com o plano de saúde, né, ou enfim, é um momento que mexe muito com o emocional da pessoa, né? Então ela fica muitas vezes fora do chão, né? E ter, né, essa assessoria, ter esse, suporte de vocês, né, conseguindo ali: "Não, vamos ver o que a gente consegue fazer, como a gente consegue resolver". Eu acho que é uma segurança tão grande para a pessoa, né, de saber que: "Não, eu posso confiar, eu tô colocando essa situação aqui e eu tenho esperança, né, de que isso vai". É tão importante você buscar alguém que tenha esse comprometimento, que tenha o conhecimento também, né, são praticamente 10 anos, né, de trajetória nisso. Então eu imagino que vocês, assim, né, consigam passar essa segurança para o cliente num momento ali, né, que é o momento que ele mais precisa realmente, a importância de se buscar alguém de confiança e comprometido, né, realmente com a história. É, assim, eu costumo dizer internamente e por onde eu passo, com amigos, na vida pessoal também, que o melhor dos mundos é sempre a gente buscar uma pessoa que entenda a nossa dor, Sim. seja o que for. Né, tenho um problema de plano de saúde, eu tenho um problema de saúde, eu vou buscar um médico especialista, né, eu tenho que me preparar para uma festa, eu vou buscar um bom preparador para essa festa, né, eu vou fazer um podcast, eu quero falar com um pessoal que entenda realmente a minha necessidade. Então, só que nem sempre a vida entrega as coisas muito redondinhas pra gente e a gente precisa utilizar dos recursos que nós temos, né. Sim. Mas como empresa, meu objetivo é sempre, olhar para o nosso cliente como eu gostaria de ser atendido, né. E isso daí precisa passar para a prática, não pode ser só uma frase de quadro que você emoldura e põe na parede, né. Então, o nosso desafio é realmente acolher essa pessoa e a gente se sente muito bem fazendo isso, porque é o nosso ponto forte de atuação, né. Então é comum os clientes nos procurarem com problema de saúde, a gente resolver aquela causa e eles depois trazerem uma questão trabalhista, uma questão imobiliária e a gente não atua. Né, "Poxa, Bruno, mas eu preciso que você também me ajude com essa questão de um imóvel que eu estou comprando", Sim. né. Então, recentemente nós tivemos um cliente muito querido, né, que veio muito com essa questão: "Não, Bruno, mas o que vocês estão fazendo por nós realmente é uma experiência muito diferente. Eu já tenho outros 2 casos em outras áreas, né, que envolvem aí outras matérias, deixa eu trazer para cá", né. E tudo isso para dizer assim, obviamente não somos perfeitos, mas buscamos entender o quê? A coisa básica, né, como eu gostaria de ser tratado. Então, pra gente lá o combinado não sai caro. A primeira forma de trazer tranquilidade e segurança para o cliente é mostrando para ele que a gente navega neste oceano, que Uhum. este é o nosso campo de atuação e por justamente ser tão técnico, ver que não existe aquele jargão clássico de causa-ganha, né. Então eu consigo mapear os riscos para o meu cliente, eu consigo deixar Sim. ele bem ciente de que: "Olha, o que está acontecendo aqui abre espaço para uma ação judicial, a gente tem como ingressar com uma medida liminar, né, eu consigo te proteger, mas o direito não é uma ciência exata. Nem Exato. sempre no direito 1+1 vai dar 2, né. Sim. Então, assim, a primeira forma de trazer segurança, que é a forma como eu consumo serviços e me sinto seguro, é quando eu estou diante de um profissional que ele tem elementos para me trazer para um lugar que eu quero, mas ele também consegue me mostrar os possíveis espinhos do caminho, Sim. né. Então, assim, não adianta só a gente, como cliente, se colocar diante de uma empresa, de um serviço que vai nos entregar falar o que a gente quer ouvir, né, porque para tudo na vida existe o "depende", né, no direito a gente Claro. ouve muito disso.
Então, a forma que a gente trabalha é ser técnico para entregar vivência, prática e também apontar ali os caminhos possíveis e os possíveis desdobramentos daquela nossa ação. Perfeito, perfeito, Bruno. E Bruno, quais são, assim, né, ainda falando também de desafios, né, que a gente falou agora, quais são os principais desafios, né, enfrentados por clínicas médicas e odontológicas e como a parceria jurídica, né, contribui para resolvê-los com uma maior segurança, maior rapidez? Legal. Em 2017, a gente inicia o escritório com foco específico em ações contra planos de saúde. Uhum. Eu faço uma pós-graduação no ano de 2017 para 2018 em Direito Médico, então eu me especializo por quase 2 anos nessa matéria. Quando eu fecho um racional do porquê muitos erros médicos acontecem no Brasil e no mundo, que é justamente a falha na comunicação entre o médico e o paciente, né? A falha na relação médico-paciente. Então, nesse momento, eu desenvolvo uma pesquisa, um trabalho comparado com Portugal, e começo a entender que realmente a gente precisa ter um pouco mais de dedicação neste cuidado de consultório, neste cuidado de relações do médico com o paciente. Porque na prática, Yasmin, a gente saiu de um contexto histórico em que o médico era o médico da família, ele cuidava daquele cidadão antigamente em sua integralidade, para uma medicina atual ultra especializada, né? Então, hoje, se você tem um problema de saúde, primeiro a gente tem que saber qual médico procurar. Sim. Né? Aquela figura do clínico geral, que antes ele conseguia não ser superficial, mas aprofundar nos cuidados do ser humano como um todo, essa figura sumiu. Uhum. Né? Então, essa ultra especialização, ela é boa por um lado, mas também gera efeitos colaterais, o que torna muitos profissionais rasos em outras análises. E por isso, acabam muitas vezes falhando no relacionamento com o paciente, já para se colocar numa posição mais defensiva, Tá. né? A nossa atuação nesse segmento, ela, depois desse estudo, foi estruturada no ano de 2019 para cá, para ajudar os médicos e dentistas a se prevenirem, enquanto empresa, enquanto clínica, de riscos jurídicos. Como? Cuidando de toda a estrutura jurídica documental, com boas práticas, treinamentos, ajuda na elaboração de prontuário, para que ele possa dedicar o tempo dele como profissional para se aprofundar na relação médico-paciente. Legal. Né? Então, assim como o advogado empresário, né, que sou, o médico empresário que tem ali a sua clínica, ele precisa contar com pessoas e profissionais que ajude a tirar do caminho dele o que a gente chama de atividades satélites para ele focar no principal. Né? Então, a nossa advocacia voltada para as clínicas, ela visa tirar o médico daquele campo de atuação, de fazer um contrato, de discutir uma questão com um paciente que está meio truncada, sendo um consultor desse profissional para que ele seja mais objetivo nessas questões, para que ele produza informação adequada à compreensão de cada paciente dele, para gerar, então, também com isso, uma segurança para o paciente dele de onde ele está chegando. Então, veja, quando a gente abre essa segunda frente no escritório, também ela é muito focada em preservar a vida do cidadão. Sim. O meu foco é que, se eu precisar chegar numa clínica médica em que eu sou assessor, eu tenha acesso às informações adequadas de um tratamento que está sendo proposto, dos riscos deste tratamento, ou seja, que eu consiga ver e tomar uma decisão com o princípio básico da medicina, que é a autonomia do paciente. Né? Então, Legal. o nosso foco de atuação é ajudar essas empresas que também têm essa visão, porque aí, Sim. obviamente, né, eu preciso que o médico se filie a essa visão de ser uma empresa transparente com o paciente para que ele trabalhe com a gente nesse sistema. Que bacana. E como é importante, né, assim, os médicos, quem tem clínicas também ter essa assessoria jurídica, né? Porque a gente sabe que, né, todos estão sujeitos a problemas, né, a imprevistos.
Só que é muito complicado, né, quando envolve a saúde e às vezes até eu já ouvi, assim, né, profissionais da saúde comentando, né, essa insegurança que eles sentem de repente fazer um procedimento, fazer Uhum. algo, porque sempre envolve riscos, né. E mesmo que às vezes o paciente ele esteja, né, não, ele saiba de certa forma ali de um risco de repente de um procedimento estético, né, algo assim. Uhum. Existe um medo por trás ali do profissional, né, de repente um processo, de alguma coisa, né, às vezes até de forma injusta, né. Sim. Por isso é importante, né, demais ter uma assessoria assim. É, na verdade, essa visão da judicialização na medicina, ela vem muito de fora, né? Nos Estados Uhum. Unidos aconteceu qualquer coisinha, o paciente processo médico Hum, ou dentista, né? hum. Então, aumentou muito o número de processos judiciais contra os profissionais da saúde. E muitos desses casos, de forma até intempestiva e irresponsável pelos nossos colegas profissionais que às vezes não fazem uma boa triagem, Uhum. né? Muitas vezes chegam causas que não são causas maduras para você judicializar. Às vezes aconteceu uma intercorrência dentro de um procedimento que não foi um erro, Aconteceu, né. aconteceu. E, né, então, assim, a gente precisa entender, como profissional advogado, diferenciar o que que é um erro, o que que é uma intercorrência passível de qualquer procedimento. Sim. Mas, bem, dentro desse contexto dos profissionais estarem já numa medicina, uma odontologia mais defensiva, o Uhum. nosso papel é justamente trazer essa segurança para o profissional, para que ele possa fazer aquilo que ele é bom, aquilo que ele se preparou, que é exercer a medicina, a odontologia com prazer e não com medo, Sim. né? Então, assim, não só com documentos jurídicos. A parte documental, ele é um básico, um documento básico que a gente precisa estruturar para qualquer clínica funcionar tranquila. Mas mais do que isso, são as reuniões periódicas que nós fazemos com esses profissionais para entregar para eles as boas práticas, discutir casos que chegaram para eles, no sentido de: olha, Bruno, eu fiz cirurgia num paciente e gerou essa intercorrência. Eu estou preocupado com esse contexto de virar um processo. Então, Uhum. poxa, como que a gente vai lidar com essa situação? Vamos chamar esse paciente, vamos entender, de fato, houve algo que tem espaço para uma reabordagem, para refazer essa cirurgia. Por exemplo, cirurgia plástica, um Uhum. caso muito comum, né? Então, a paciente fez um procedimento, não gostou do resultado. Poxa, mas eu trabalhei bem as expectativas dela logo lá na ponta. Isso Sim, aqui já faz parte também de uma abordagem que a gente precisa ter na clínica. sim. Veja só, se eu entro numa clínica de cirurgia plástica, isso é um caso concreto de um cliente nosso, e já tem uma televisão com o estereótipo de uma mulher com um perfil determinado e tudo mais, e você já cria aquele ambiente de padrão de embelezamento social. E a paciente chega com aquela expectativa alta para fazer um procedimento e ela está acreditando que aquele vai ser o resultado dela. E eu já não trabalhei aquilo de forma mais racional com ela, eu começo a achar que estou fazendo algo em benefício, mas eu estou criando um cenário de hiperestimulação que é desfavorável no final. Sim. Então já chegou casos da gente falar para o cliente: olha, vamos tirar essa televisão da recepção que fica passando, Uhum. né, esses estereótipos de beleza, É. que não são reais muitas vezes, entendeu? Uhum. E dentro da consulta, se a gente está fazendo um procedimento de embelezamento, a gente também vai passar as diretrizes das expectativas de quais são os resultados possíveis. Vamos gastar um Exato. tempinho na consulta de entender o motivo daquela paciente ou aquele paciente estar buscando aquele procedimento, né? Então, não é só entregar um contrato, é dar um treinamento para esse profissional para que ele entenda que ele tem que trazer o cliente para um cenário que, assim, olha, é uma intervenção, mas, assim, vamos trabalhar com realidades, né? Exatamente. Porque esse imaginário, muitas vezes, ele leva o paciente para um lugar de muito desconforto, né? Às vezes, ficou do jeito que ele queria, mas como ele imaginou algo diferente, ele acredita que não foi bem sucedido o procedimento. Então, a gente tem que, enquanto advogados especializados, dar esses insumos para os profissionais de orientação, de especialidade, de vivência, para que eles também entendam que a sociedade, ela tá com muito, o nível do consumidor de saúde, ele é muito alto,
né? Ele quer muito e ele tem Sim. direito de querer muito, né? Ainda mais se ele está contratando um procedimento, ele quer o resultado daquilo sendo bem Sim. feito. Mas eu acredito que a diminuição da judicialização, e aí falo aqui até como consultor de áreas que são muito processadas, como a cirurgia plástica. Eu tenho clientes que, em mais de 20 anos de carreira aí, né, tiveram uma causa contra, né? Assim, um nível muito Uhum. baixo de Sim. judicialização, porque é o que eu digo, trabalhe a expectativa do seu cliente. Não é desanimar, mas é trabalhar, porque se ele fala, bom, doutor, você me desanimou porque você me trouxe muita realidade, você me trouxe que aqui tem risco e eu não quero aceitar isso, às vezes é melhor que ele não seja seu cliente, Sim. né? Então, assim, essa triagem do cliente, ela tem que ser muito bem feita. Olha, aqui a gente trabalha assim, né? Eu sou um especialista, eu vou te entregar o que eu vejo que tem viabilidade para te entregar, Perfeito. mas, não, mas eu imaginei que era tal coisa. Então, isso aqui que você está imaginando, eu não consigo te entregar, porque nenhum médico vai te entregar. Mas eu quero isso. Então, tudo bem. Então, você busca outro serviço. Porque nesse caso, poderia ser realmente um paciente que vai te trazer dor de cabeça, né? Então, essas premissas, assim, a gente tem muito no escritório também, quando a gente atende o nosso cliente, seja um médico, seja um paciente, a gente tem que delimitar para ele muito bem o que é possível ser feito tecnicamente, Claro. né? Porque às vezes o cliente também de saúde, ele chega e fala assim, não, isso aqui é causa-ganha, doutor. E não é bem assim. Sim. Mas o outro advogado me falou, mas não é bem assim. Então eu vou lá. Tudo bem. O que eu não posso é te vender uma ilusão, né? Então o médico e o dentista, eles precisam se colocar dentro desse contexto também de entregar um racional para o cliente, né? E o dentista hoje em dia que faz muito procedimento estético, tem uma liberação para isso, né, legal, ele também precisa se adequar para esse tipo de discurso, Sim. né? Muitas vezes um paciente chega com um ideal que não, tecnicamente não vai ser viável, Uhum. né? E não é nem Sim. por mal, esse profissional, às vezes, ele tem tanta informação, ele só vai... são tantas barreiras para ele conseguir ter o paciente na cadeira e atender, que às vezes ele, não, é isso aí, tá tudo bem, e É. pode dar uma dor de cabeça Um futura. problemão depois. Pode. E isso, assim, né, em tempos de redes sociais, em tempos de internet, né, é muito delicado, porque, assim, a gente tem Bastante. visto profissionais sérios com carreira, assim, de 20, 30 anos de atuação, que às vezes uma questão pode queimar toda a reputação desse profissional. Repercutir para sempre, né? Então, assim, a gente vem trabalhando bastante com essa vertente da consultoria preventiva, porque a gente entende que o escritório estruturando uma clínica e ajudando esses profissionais, a gente consegue entregar para eles um resultado que eles trabalhem com mais tranquilidade, né? Então, assim, sem essas estruturas preventivas, a gente fica muito vulnerável, né? Muito. Porque vem uma ação judicial, mas às vezes não é só ação judicial, é uma repercussão na internet, é uma mídia mal feita que Sim. vai repercutir de forma negativa e todo aquele trabalho que foi feito com muita excelência durante 20, 30 anos vai por água abaixo, né? Então a prevenção, ela é o melhor remédio para qualquer médico e dentista que decide abrir um consultório ou que se expõe mesmo como prestador de serviço no mercado. Perfeito. É até toda essa informação, né, que você trouxe aqui pra gente sobre prevenção, né, dessa consultoria preventiva, já é também uma consultoria, né? A gente saber da importância, né, dessa prevenção, desse trabalho, porque ainda mais, né, como você citou de cirurgias plásticas, trabalha muito, né, com o emocional também das pessoas, e às vezes a pessoa ela realmente chega no consultório com uma expectativa irreal, né? Porque às vezes o corpo dela não tem aquele biotipo, né, não tem como ficar daquela forma, e ela coloca na cabeça que vai ficar daquele jeito, né? Até por conta das redes sociais, né, sempre buscando ali um corpo perfeito, Uhum. e se o profissional não se atenta realmente, né, depois pode ter um grande problema ali, né. Veja, Yasmin,
para além dessa área, tem um caso que me vem à mente aqui, que é importante Uhum. compartilhar, de Perfeito. uma clínica que nós assessoramos que cuida de crianças com autismo, né? Então, assim, a parte consultiva que a gente opera para essas clínicas que cuidam de crianças com necessidades especiais, ela é muito intensa. Por quê? Porque eu sou pai, eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses, então, Ah, um assim, você neném. descobre realmente um amor e uma dedicação que você não conhecia antes. E quando o seu filho tem uma necessidade especial ou ele não está bem, você realmente se desequilibra, Uhum. né? Então, assim, o que a gente precisa estar alinhando e ajustando diante das operações que são feitas, dos atendimentos que são feitos dentro dessa clínica, é muito intenso, né? Porque um pai chega com uma expectativa de que em 1 mês o filho vai fazer as terapias e ele vai ter determinado resultado. Então, Sim. aí já cabe a terapeuta falar: olha, não é bem assim, ou é, e tá tudo bem. Mas durante esses atendimentos que são, por vezes, 10, 15 horas semanais, todas as semanas, a relação entre terapeuta e família é muito intensa. E como que você vai alinhando expectativas? Eu costumo dizer que é diária. Diariamente a gente tem que renovar nosso alinhamento lá. Uhum. Entende? Sim. Então, assim, e veja, não estou falando de um processo judicial, estou falando para que as terapeutas possam exercer a função delas. Isso na relação com o cliente, aí pega a relação com o colaborador, para que o colaborador entenda como eles trabalham e entregue aquilo de forma adequada para os pacientes, né? Fornecedor de serviços. Então, tem uma gama de serviços que a gente oferece para essas clínicas que vai auxiliar esse profissional na tomada de decisão dele diária, né? Só que ainda culturalmente a gente está muito inclinado a contratar o advogado no momento de uma ação judicial, né? A gente percebe que o movimento vem mudando em razão dessa exposição com a internet, mas as pessoas como um todo ainda se acostumam muito assim: olha, se um paciente me processar, eu contrato o Bruno. Entendi. Né? E o trabalho que a gente vem fazendo é justamente o contrário. Eu não quero que esse momento chegue. Tanto que na Claro. minha consultoria a gente não prevê de ponto de partida a cobertura de uma ação judicial em defesa de um médico. A gente prevê essa assessoria diária e mensal das clínicas. Porque eu nem quero que esse processo chegue. Eu nem quero que o paciente seja lesado. Eu nem quero que o médico seja lesado. Então, como a gente cria um escopo de serviços para que isso não aconteça? Esse é o nosso desafio interno no escritório. Grande desafio, né, Bruno? É. Um Um desafio grande desafio. bacana que ele aumenta falando do ponto bom disso, Uhum. né? O Sim. profissional que cuida dessa parte preventiva, que volta o seu olhar para ter uma assessoria preventiva, ele está cuidando do seu branding, da sua marca, Claro. né? Ele está cuidando da sua reputação de forma ativa. Então, o que que isso acontece? Ele mostra também para um paciente, vamos pegar a questão da cirurgia plástica, vou fazer uma cirurgia plástica. Eu cheguei num consultório que as informações são claras, o contrato está bem desenhado, bem feito, né? O ambiente físico está tudo limpinho, tudo arrumadinho. Eu nem fui para a cirurgia, mas eu já tive uma experiência muito positiva do que pode acontecer com aquele Claro. profissional. Aí vamos supor que chegou na cirurgia, aconteceu uma intercorrência, o médico me chama, traz essa abordagem em consultório, me dá os caminhos da solução. Poxa, eu como paciente vou pensar 10 vezes antes de falar, não quero saber, vou entrar com uma ação judicial. Eu estou sendo assistido, né? Então, Uhum. assim, e o profissional, que é o profissional cuidadoso, cauteloso, ele também está tendo um amparo jurídico ao lado, um Perfeito. parceiro, que está acalmando ele. Fala assim: olha, não adianta desesperar, vamos chamar o paciente para uma consulta, Sim. né? Porque nesse desespero, às vezes o médico ele fica uma semana, ele some. É do ser humano. Sim. Né? E é o que eu costumo dizer, errar é humano, depende do que você faz com o erro. É. Isso que vai definir o caminho, né, Uhum. Yasmin? Então,
o cliente, ele mesmo diante de uma intercorrência, mas que ela é bem alinhada, bem esclarecida e profissionalmente entregue, eu tenho certeza, com base nesse histórico meu de atuação, que reduz exponencialmente a judicialização no Brasil. Então, a atuação preventiva, ela não é custo, ela é um investimento para o profissional que quer trabalhar com mais tranquilidade e que enxerga a sua profissão a longo prazo. Porque no longo prazo, vão acontecer intercorrências na carreira de qualquer profissional. Não tem como. E no momento desse, a gente tem que estar ancorado e saber nossas premissas e como que eu tomo uma decisão olhando para o cliente e resolvendo o problema do cliente. Porque a empresa existe para resolver o problema e a dor do cliente, né? Então, um dentista que foi fazer uma extração de siso e gerou uma intercorrência, ou foi fazer um implante dentário, um médico que foi fazer uma cirurgia reparadora, uma cirurgia de emergência. Poxa, quantas informações são geradas em cada intervenção dessa? É um filho que chega desesperado, o que vai acontecer? Né? Minha mãe mesmo, recentemente, foi fazer uma prótese de joelho, eu acompanhei no hospital para fazer a internação, então você chega, aquele ambiente já não é o mais agradável, vamos fazer a ficha de internação, faz a ficha, o plano tem que aprovar, aí você quer conversar com o médico porque você quer saber como vai ser a cirurgia, aí de repente o médico não quer falar com você, você já fica, opa... Tá estranho. Tá estranho. Aí a cirurgia começa a demorar mais do que devia, você fica, será que aconteceu alguma coisa? Sim. Agora, um profissional que preza por isso, ele vai ter uma reunião com o familiar que está acompanhando, ele vai pedir para alguém orientar esse familiar que teve uma demora, mas que está tudo bem. E acabou a cirurgia, ele, como é praxe, vai conversar com o familiar, mas ele vai deixar tudo muito bem detalhado pro familiar. Então, assim, são abordagens completamente diferentes de um profissional que ele está olhando para a carreira dele de forma estruturada, né, cuidadosa e de forma preventiva estruturando, de um profissional que está indo. Tem mercado, eu vou atuando. Chegou o cliente, bateu na minha porta, bota para dentro, faz o que aconteceu. Então, tudo vai depender do olhar do profissional. Agora, essa assessoria preventiva, ela traz um benefício muito grande de reputação, de vendas. É ao contrário, né? Não é um custo, é um investimento, porque o cliente sabe quando ele chega num ambiente e as coisas estão bem estruturadas para atender ele. E aquilo facilita demais o médico, o dentista aumentar a sua carteira de clientes, o seu nome circular mais, né? Porque dentro desse cenário está todo mundo com medo também. Claro. Né? Aumentou muito o número de formandos em medicina. Então, hoje, às vezes você vai num pronto-socorro, um pronto-atendimento, muitas vezes você fica com receio, né? Tenho certeza que em algum momento você já conhece alguém, se não, já passou por isso. Será que eu vou ser bem atendida? Aí você chega lá, e não é só questão de idade, porque às vezes tem o jovem que é muito bom. Sim. Né? Mas será que esse médico vai cuidar de mim? Então, o paciente ele também vai com receio. Então, claro. essa nossa abordagem, ela também é bem diferente do que a gente vê no mercado, porque ela vai por uma linha que não é o convencional. Eu faço uma defesa judicial. Isso a gente faz também se for preciso. Sim. Mas o meu foco não é esse. Perfeito. Não, muito legal, Bruno, que tudo isso gera uma tranquilidade, né? Não só para as clínicas, né? Para os profissionais, mas vocês também trabalham ali com o paciente, né? Então, são todas pessoas, né? Todos ali sujeitos a emoções, a erros. Então, é muito delicado, né? E é esse tipo de consultoria, né? Como a gente estava falando, para profissionais, principalmente nesse momento, como faz a diferença até para trazer uma tranquilidade, uma maior segurança, né, para esse profissional poder atuar no mercado, fazer o seu trabalho, desempenhar sem medo, né, como você comentou comigo. Eu vou aproveitar rapidinho, Bruno, pedir uma licença só para mandar um recado para vocês, que eu não mandei ainda aqui no podcast, né, que o podcast Mundo Empresarial, como vocês sabem, conta com o apoio e patrocínio da Convenção, uma marca daqui de Itu que fabrica refrigerantes, cervejas especiais, energéticos e muitos outros
outros produtos que precisam estar aí na sua casa. Se você vai brindar, vai comemorar, fazer alguma festa, adquira, né, os produtos Convenção, porque você não vai se arrepender. Você vai estar adquirindo qualidade e, claro, aquele gostinho do interior que só a Convenção tem. Bruno, continuando o nosso bate-papo, ainda nessa linha aí, né, que a gente estava falando, de que forma, né, você vê, o escritório também avalia a capacidade técnica e o alinhamento ético dos parceiros antes de integrar aí as clínicas e profissionais à rede de atendimento? Perfeito. Então, Yasmin, o nosso processo de contratação no escritório, nos últimos 4 anos, a gente remodelou ele bastante, né? Então, hoje, para a gente recrutar um profissional, primeiro, a gente precisa entender internamente qual é a necessidade de preenchimento daquela vaga. Se eu preciso de um estagiário, um advogado júnior, ou alguém com mais bagagem, mais experiência. Depois que eu identifico o perfil da vaga, a gente estrutura quais seriam os entregáveis desse colaborador. Feita essa estruturação da vaga, a gente abre o processo seletivo com esses requisitos específicos para cada nível de entrega, né? Então, se eu tenho um advogado que vai atuar já mais na relação com o cliente, que ele já tem que ter mais bagagem para técnica e experiência, eu vou exigir um determinado requisito ali a ser preenchido para preenchimento dessa vaga. Agora, independente do nível da vaga, do nível de senioridade que eu preciso ter dentro do meu escritório, para todos os processos seletivos nós fazemos prova escrita, né? Então, assim, esse é um cuidado que a gente adota, e aí, como eu disse, nos últimos 4 anos a gente vem adotando esse método. Por quê? Porque antes de eu colocar esse candidato, essa candidata para dentro da nossa estrutura, eu preciso entender se tecnicamente ele preenche esses requisitos. Porque, né, tirando essa questão das soft skills, que são essas habilidades comportamentais, essa compra do projeto, que eu costumo dizer, né? Ele precisa estar comprado com a gente, ele precisa entender que, olha, eu estou chegando no escritório porque eu acredito nessas defesas, eu acredito nessas causas, né? Eu acredito que fazer uma consultoria preventiva para um médico é melhor do que ir lá e esperar ele ter problema para eu vender uma ação, né? Depois que eu tiro isso da frente, que eu preencho esse requisito, eu tenho que entender se ele sabe o mínimo necessário para estar ali. Sim. Porque eu vou entregar uma solução técnica para o meu cliente, né? Então, essa prova escrita, ela já separa e faz uma divisão muito grande e de forma bem justa e objetiva com cada candidato. Não é só se eu gostei ou não do perfil que se apresentou a mim. Tá. Né? Então, assim, o processo seletivo sendo feito e essa pessoa preenchendo essas questões e estando dentro do perfil que a gente espera, a gente parte para uma terceira análise, que seria a entrada desse colaborador e a permanência ali por mais ou menos uns 30 a 60 dias num período de avaliação. E eu costumo dizer, de forma bem tranquila, que é uma avaliação recíproca. Ele precisa entender, e ela, né, como profissionais, se adequam ao nosso escritório, e nós precisamos entender se esse candidato, essa candidata está entregando de acordo com as nossas práticas. Sim. Depois desse período é que esse profissional ele vai ter um pouco mais de contato com os nossos clientes. Então, a gente tem uma estrutura hoje de contratação que vai muito nesse sentido de ter cuidado antes de colocar um novo colaborador em contato com os nossos clientes. Porque é o que eu costumo dizer, naquele momento do contato colaborador-cliente, ele tem que estar muito bem alinhado com os nossos valores, com a nossa cultura e com a nossa forma de trabalhar, para que ele seja um representante do nosso nome. Sim. Né? Então, assim, aí ele vai ter total autonomia e confiança da minha parte, da parte da equipe, para ele ser esse representante perante o cliente. Então, a gente aprimorou e vem entendendo que conseguimos atingir bons resultados com isso, né? Ter essa calma nesse momento da contratação, ele é fundamental, né? E trazer para um ambiente mais técnico de avaliação também, porque senão fica muito naquela questão, nossa, gostei desse candidato, dessa candidata, e a hora que entra nem sempre consegue acompanhar essa marcha que a gente está.
Sim, precisa ser ali compatível, né, tanto na parte, né, como você disse, né, das soft skills, nessa Uhum. parte também da conexão, né, humana mesmo, né, que vocês priorizam, mas também a parte técnica, né, que é tão importante. Conversar tudo isso, né, eu imagino que seja um desafio, né, você, analisar, né, e encontrar pessoas assim. Até porque, como você disse, são pessoas que vão carregar o nome da empresa, né, e vão estar Sim. representando também e fazendo parte aí da vida de muitas pessoas, né, que precisam tanto. E assim, Bruno, como que é a atuação conjunta, né, entre os advogados, dos escritórios, ela potencializa resultados em ações contra operadoras de saúde e na gestão jurídica de clínicas? Perfeito. Nós conversamos um pouco sobre essa parte no início do podcast, Sim. a respeito da ADI do STF, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que mudou um pouco ali a questão do rol da ANS, né? Então, naquele momento, o que que a gente fez? Uma reunião interna e uma discussão de caso, né? E aí, para responder essa sua pergunta, eu preciso começar assim. Por quê? Porque quando a gente une mentes que estão direcionadas para o mesmo objetivo, mas com visão de mundo parecida, mas que não seja igual, a gente tem um ganho muito grande, né? Então, assim, eu costumo dizer assim que lá no escritório cada um surpreende de uma forma, né? E a gente reunindo essas mentes é muito bacana, porque você cria uma amplitude de visão, Uhum. né? Então, assim, olha, eu tenho alguém um pouco mais voltado para tecnologia, é um advogado que gosta mais de usar recursos. Então, a gente tem hoje, a gente se vale de inteligência artificial para ajudar em algumas questões, né? Aí eu tenho um advogado um pouco mais conservador no sentido de buscar livros, professores mais antigos. Eu gosto muito dessa linha, né? E essa complementariedade de visão, ela é muito boa, né? Porque num momento desse, não, deixa eu fazer uma pesquisa aqui num canal de pesquisa digital que eu conheço, que traz um recurso melhor. Não, deixa eu conversar com um professor meu da pós-graduação, que já tem 40 anos de atuação, e vamos fazer um encontro aqui de 2, 3 horas nosso depois para reunir todos esses entendimentos e extrair realmente o que ficou disso, né? E montar juntos a nossa visão. Então, assim, do jeito que a operadora também tem o seu exército de advogados, né? Vamos dizer assim, o seu time que está pensando, a nossa força ela consiste nesse sentido, de ser um escritório especializado que todos os dias está olhando para o movimento de mercado de saúde, né? E que também consegue concatenar e unir pessoas para somar as visões. Então, eu Claro. costumo dizer que, assim, né, a gente tenta ser realmente o melhor escritório dentro desse segmento. E como que a gente faz esse movimento, né? É buscando o que tem de mais atual de decisões, de entendimentos e trazendo isso para a prática, Uhum. né? Para isso ser realmente, além de uma teoria, algo que resolve o problema do nosso cliente. E essa somatória de pessoas, ela vai muito ao encontro desse nosso objetivo. Que bacana, Bruno. Sim, com certeza. E assim, eh, quais os diferenciais que o Bruno Peçanha Advocacia busca oferecer aí às clínicas parceiras, né, para garantir suporte jurídico contínuo e aos pacientes também, né, que precisam aí de atendimento negado pelo plano de saúde, né? E alinhado também às necessidades regulatórias do setor, né? Então, quais diferenciais vocês buscam? Legal. Eu vou dividir minha resposta em duas frentes. Na parte de consultoria, nosso objetivo é fazer um diagnóstico daquela clínica que vai entrar para ser nosso cliente, né? E preenchendo ali um briefing, entendendo quais são os pontos importantes para a gente, que a gente já viu na prática, que a gente precisa cobrir Uhum. juridicamente. Depois disso, entender o perfil de quem está na operação, seja o médico, o dentista, sócio ou os profissionais que integram aquela equipe, e começar a mapear como eles atuam no dia a dia. Depois dessa atuação diária, a gente cria os protocolos de boas práticas, né? Então, essa relação documentos e trabalho prático na clínica fecha o 100% da prevenção, né? Então, dito isso, a gente cuida da clínica dessa forma.
Já com relação às ações judiciais, aos pacientes, essa primeira abordagem, acolher o paciente, acolher o familiar que está com o paciente, né? Não é raro o paciente estar meio apático e o familiar desesperado. Então, a gente acolhe também esse familiar, entende o desespero e a posição desse familiar, né? Traz para uma reunião em que a gente consegue gerar uma experiência de calma e segurança para essa família. Apresenta as questões técnicas do nosso trabalho, as possibilidades e os riscos, né? E feito isso, corre contra o tempo. Então, a gente vai trabalhar ali com esse prazo de 48 horas para distribuir uma ação judicial. A gente tem um trabalho muito bacana que é distribuir a ação. Sei quem é o juiz, um membro da nossa equipe vai despachar presencialmente com o juiz, né? Hoje nós temos ações em 8 estados. Nós não estamos fisicamente nos 8 estados que nós temos ação. Então, para esses casos, ou a gente traz um prestador parceiro local que faça aí jus ao nosso perfil de trabalho, né? Ou a gente faz esse contato remotamente, o que facilitou muito, porque hoje os processos, quase que em sua integralidade, se não em sua integralidade, são digitais, né? Então, a gente faz esse despacho com o juiz para explicar, olha, esse é o caso da Yasmin, é assim que ele funciona e eu preciso disso. Então, o nosso nível, aí, nosso percentual de sucesso, ele aumenta muito quando a gente faz isso. A gente sai do escritório e vai para o campo de batalha, né? A gente vai até o fórum, a gente despacha com o juiz. E a gente usa da tecnologia para ser um apoio para nosso trabalho. Então, nós temos um sistema que monitora cada processo no tribunal 24/7. Então, teve qualquer movimento, eu já sei antes de ser oficialmente intimado. Eu ganho velocidade com isso, né? Então, são esses os 2 movimentos que nós fazemos para atender de forma diferenciada o nosso cliente. Que bacana, Bruno. Eu imagino que fazem toda a diferença, né? E assim, estão aí, né? Entre os diferenciais da Bruno Peçanha Advocacia, até principalmente esse olhar humano, né? Que vocês têm. Acho que é um ponto muito forte, né? Que principalmente, né, em momentos de um emocional muito abalado, né? Muito difícil. A gente sabe, como você disse, né, às vezes os familiares, né? Ali, né? Querendo defender a pessoa, aquela situação. Falando desses diferenciais, né? Dessa parte, dessa conexão que vocês têm, né? Dessa prioridade que vocês dão, né? Em se conectar com as histórias, com os pacientes. Essa agilidade também, né? Nas respostas. Tudo isso, assim, conta um pouquinho pra mim. Você tem, assim, algum case pra contar pra gente, né? De alguma situação que vocês tiveram ali e conseguiram conduzir aí de uma forma bacana pra gente conseguir ilustrar bastante isso? Nossa, são vários. Eu tenho uma limitação aí de quantos. Mas vamos lá. Poxa, eu vou dividir em momentos também da minha trajetória, né? Porque ali em 2017, quando eu começo, eu fiz um funil muito grande do cliente que eu atenderia, né? Então, assim, as causas que mais chegavam pra gente ali no escritório, no caso para mim, que era sozinho, era uma questão trabalhista, uma questão previdenciária de aposentadoria, né? Uma pensão, um divórcio. E eu falava, não é minha área, né? E saía do não e ia fazer um conteúdo de saúde para publicar. Então, foi um funil muito grande, né? E assim, foi um período, em termos, como a gente está aqui no podcast Mundo Empresarial, né? Falando do ponto de vista de negócios, muito difícil para mim. Imagino. Né? Para eu conseguir ter um recurso financeiro para me sustentar na vida pessoal, demoraram aí 3 anos. Eu digo que foi a pandemia que fez a grande virada do ponto de vista de negócios para o meu escritório, né? Mas aí a pandemia eu já tinha 3 anos de atuação. Então foi realmente um período que não fosse o apoio da minha esposa, do ponto de vista financeiro mesmo, né? Não fosse o apoio também de familiares, de acreditar, somado ao meu propósito de estar vinculado a essa causa, né? Porque as tentações eram várias. Bruno, vai prestar um concurso.
vem trabalhar com a gente, né? Sim. Mas eu estava fiel a esse propósito e foi esse período de dificuldade. Então, nesse período de dificuldade, eu tive um caso que me marcou muito, que foi de uma cliente muito especial, em que o marido dela era rimo de família, ele que era o provedor, e ele faleceu, né? E ela tinha 4 filhos. Tem 4 filhos. E diante desse contexto, eles ficaram ali com um plano de saúde, que era em razão da empresa que esse marido trabalhava. Uhum. E existia um benefício dentro desse contrato que se chama benefício remissão. O que que acontece? Dentro desse benefício, a família pode utilizar o plano de saúde por determinado período, né? Geralmente 2 anos que consta em contrato, sem pagamento de mensalidade. Poxa, então aquela senhora que agora é viúva, com 4 filhos e um deles especial, poderia se valer desse benefício, mas que foi de forma administrativa negada. E por isso ela chega até mim, né? E quando ela chegou até o escritório, poxa, pouquíssimos clientes, começando 2017, o tema que eu trabalho, poxa, é o cliente, né? Ela chegou para mim, e numa reunião presencial ela começou a chorar, porque ela estava fazendo queijo e doce de leite para vender para sobreviver, né? E ela não tinha como me pagar. E Nossa. uma questão que eu sempre consegui ver, assim, sabe, Yasmin, é que o escritório, de fato, ele é uma empresa, né? E ele precisa ter seus recursos para sobreviver, Uhum. né? Eu costumo dizer que, assim, o contrato, ele precisa existir para que a gente também se estruture e consiga atender mais Claro, pessoas, mais famílias, né? Eu não claro, chegaria até aqui onde estou hoje se não fosse esse pensamento, claro. né? Então, a gente combinou que ela me pagaria por quase 4 anos um valor simbólico, né? Eu falei, olha, minha proposta é essa. Aí, quando eu fiz a proposta, ela abriu esse cenário, né? Eu estou vendendo doce e tudo mais, tal, para sobreviver. Eu falei, bom, e chorando e aquela coisa e tal, mas mexeu muito comigo. Uma pessoa muito simples, muito educada, né? Muito dos nossos valores. Eu falei, bom, esse é o valor, me paga como a senhora puder, né? E ela falou, Bruno, não posso te fazer uma proposta, porque eu posso pagar isso. Aí falei, divide, dá 4 anos. E foi. Aham. E aí, quando ela saiu da reunião, ela falou, vamos comigo até o carro? E aí ela abriu o porta-malas e pegou um queijo e um doce de leite para me dar. Mas o que me marcou muito não foi só isso. Porque depois de 2 anos de contrato, ela me ligou. E ela sempre era muito carinhosa comigo e tudo mais, para falar que a filha dela tinha passado na Faculdade de Medicina Federal. Nossa, Então, assim, e a gente pôde, através de uma liminar, conseguir o benefício para a família, eles ficaram com um que plano de bom, saúde. Então, assim, foi um caso que mexeu muito com a gente, e foi muito bacana, que né? bacana. Agora, já mais para frente, né, se eu contar um segundo caso de outro contexto, foi um filho que precisava de uma doação de um transplante de fígado e o pai era o doador elegível, né? Então, nós conseguimos auxiliar essa família, trazê-los para São Paulo, para um serviço de grande porte, eles estavam em outro estado. Uhum. Através de uma ação judicial, eles internaram, o pai fez a doação de uma parte do fígado para o filho, Uhum. né? E foi um momento, assim, muito sensível, assim, né? Porque é o filho jovem, na casa dos 20 anos, todo Nossa. mundo muito envolvido. Havia divergência de opinião médica. Um médico falava que era o caminho transplante, outro médico falava que não. E a gente foi conduzindo aquela ação, orientando. A ação demorou para ingressar com a ação, demorou mais ou menos 1 mês, 2 meses, porque tinha essas divergências médicas e a gente auxiliou essa família. Olha, busque uma opinião médica em outro estado. E a gente foi conduzindo aquilo com calma, porque sabia que precisava fechar a parte médica. Então, quando a gente fala da questão do prazo, também tudo Sim, depende se está pronto o caso claro. também, né? E a visão do advogado, ela precisa ir nesse lugar, de entender se está Uhum. preparado para ingressar com a ação, né? Muitas vezes a gente tem que voltar, conversar com o médico, pedir um relatório adicional.
E essa família fez essa cirurgia, conseguiram, eles não tinham condições de fazer a cirurgia se fosse particular, o plano de saúde havia negado. Nós conseguimos eliminar, eles internaram, o pai, foram os 2 pacientes para o mesmo centro cirúrgico, tirou uma parte do fígado, colocou a parte do fígado no filho, os 2 tiveram alta, ficaram 1 mês em São Paulo, depois voltaram para sua cidade natal. Então, assim, é um pouco do nosso trabalho, vai nesse sentido, assim, né? Todo esse monitoramento e aquela tensão que existe. Bom, mas eu tenho um papel, eu vou poder entrar no hospital? E a gente tem que transformar aquele papel numa internação, num medicamento. Aquilo precisa se materializar. E esse é o grande desafio do advogado que atua nessa área. Numa trajetória aí, né, Bruno, de quase 10 anos, né, da Bruno Peçanha Advocacia. Quantas vidas, né, quantas famílias vocês não impactaram e não ajudaram, né, nesse processo? E que foram, né, ali a última esperança realmente, né, naquela situação. Eu não consigo nem imaginar, assim. E parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho que quem está assistindo com certeza está pensando como eu. Como vocês impactam, né, a vida de tanta gente e que continuem assim, né, ajudando tantas pessoas. Que bacana, é muito legal conhecer as histórias que a gente consegue visualizar, né, o trabalho de vocês mesmo por meio dessas histórias, é muito bacana. E a gente conversou sobre tanta coisa, né, Bruno? E claro, né, se a gente ficasse aqui, a gente conversaria muito mais ainda, porque tem muito assunto, são assuntos muito interessantes. Mas tem alguma coisa, assim, que você acredita que a gente não falou, que você acha importante falar? Ou, de repente, alguma mensagem que você também gostaria de deixar? Yasmin, primeiramente, obrigado pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre essa história do escritório, né? Assim, até me emociona ver essa trajetória, porque realmente é um caminho com muita intencionalidade, né? Que a gente possa aí atingir os 10, 20, 30 anos, né? Eu brinco lá em casa que o papai tá cavando a terra com a mão para o filho chegar, mas a minha esposa fala que não, e ela também é do direito. Ah, nossa. Eu falo que eu quero ver esse legado seguir, mas obviamente, né, brincadeiras à parte, é uma questão que cabe a ele, a carreira dele. Mas por que que eu digo isso? Porque realmente eu me envolvo muito com o que eu faço, né? E eu sei que o trabalho, ele é uma parte da nossa vida, mas é uma parte expressiva, né? E se puder ser com intencionalidade, é melhor. Então, fico muito feliz de poder conversar com você, explicar um pouco o que foi a nossa história e bastante mexido também de perceber realmente, né, esse nosso movimento. Sim. E grato pela oportunidade de já ter defendido tantas famílias, né? É o que eu falo com a minha equipe, cada contrato é uma oportunidade da gente impactar positivamente, mas um risco de negativamente uma pessoa, então a gente tem que ter a consciência dessa responsabilidade, né? Espero que a gente caminhe aí para esses próximos 10 anos com muita sabedoria, muita tranquilidade também para auxiliar, impactar positivamente outras pessoas. E no final, a mensagem que eu gostaria de deixar é que cada cidadão que tiver um problema de saúde, né, que busque informação, porque realmente existem tratamentos que poucas pessoas têm acesso, mas que são transformadores e geram uma qualidade de vida, geram uma longevidade, né, e você poder estar ali com o seu ente querido por mais tempo, Sim. né? Então, assim, busque realmente um bom médico, um bom profissional para te auxiliar, para que você realmente, diante de um diagnóstico, possa buscar um recurso que seja satisfatório. E no ponto de vista da consultoria, né, a mensagem que eu diria é para que os profissionais continuem esse movimento que a gente percebe que vem aumentando, de buscar a prevenção, né, de, às vezes, uma consulta. Existem clientes que não nos contratam por uma consultoria mensal, mas ele quer conversar, ele quer uma consulta, ele quer um direcionamento pontual. E Uhum. essa consulta, poxa, eu fiz uma consulta semana passada em que a profissional falou assim: nossa, é muito mais simples do que eu imaginava, eu já estava 1 semana sem dormir.
Mas eu conversei com uma outra colega, que conversei com outra, e cada um traz o seu ponto de vista, né? E às vezes a clínica está num momento inicial, ela não tem condições de contratar um fixo mensal, de ter uma equipe de advogados perto. Sim. E aí ela vai falar com o marido em casa, vai falar com a esposa em casa, né? Mas uma consulta pontual, seja 1 hora. Traga este ponto para a gente trabalhar, se debruçar sobre ele e te dar uma diretriz. A sensação dessa consulta foi muito boa, porque a pessoa saiu muito aliviada, né? Então, a consulta foi, o caminho que você pode seguir é este e este. Com este você tem esse benefício, mas te gera este impacto, e com este benefício e este impacto. Eu quero este, então vai. Né? Então, assim, continuem olhando para seus trabalhos a longo prazo. Porque também um médico e um dentista é uma responsabilidade muito grande, né? E aí eles podem impactar positivamente ou negativamente também a vida de qualquer pessoa. Com certeza. E ter, né, uma assessoria e o suporte da Bruno Peçanha Advocacia faz toda a diferença numa hora dessa, né? Ainda mais que bacana essa opção de consulta, né, que você falou. Imagino que essa profissional saiu, tadinha, não estava nem dormindo, né? Saiu ali aliviada, né? Porque no final do dia, as pessoas são preocupadas com o seu trabalho. Claro. Como eu disse, o trabalho ele é uma parte muito importante da nossa vida, né? Então, assim, existem mais pessoas preocupadas do que desleixadas, né? Mais pessoas com boas intenções do que má intenção. Então, essas pessoas, elas colocam aquilo como uma questão muito importante, como né? E ter um direcionamento objetivo traz mais clareza e lucidez para esse processo que a pessoa está vivendo, né? É a forma como eu tento olhar quando eu estou dentro do meu processo, né? Quando eu estou dentro da minha dificuldade, poxa, como será que eu vou para esse caminho? Tentar buscar realmente. Eu também tenho os meus consultores, né? Legal, então, assim, todo mundo precisa. Aquela pessoa que eu posso ligar e fazer uma consulta. Sim. Ou aquela pessoa que me acompanha também para olhar os meus desafios, né? Perfeito. Então, todo mundo precisa, a gente também precisa. Para cuidar bem de alguém, a gente tem que se cuidar também. Com certeza. Né? Então, é um caminho que se retroalimenta de todas as partes. E a gente tenta ser e vem conseguindo ser um ponto dentro desse sistema aí. Com certeza, e muito bem, né? Há quase 10 anos, né, Bruno? Bruno, muito obrigada pela sua participação, viu? Você sempre será muito bem-vindo aqui no podcast. Obrigada por todas as informações, né? Tenho certeza que a gente aprendeu muito aqui, você que está assistindo, né? Entendeu muitas coisas relacionadas ao trabalho que a Bruno Peçanha Advocacia desenvolve, vem desenvolvendo aí nesses 10 anos. Muito obrigada, viu? Obrigado, Yasmin. Obrigada a você também, né, que está acompanhando a gente, que está sempre ligadinho nos nossos podcasts. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveito para te lembrar que já somos mais de 140 mil inscritos no nosso canal oficial do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, curta, compartilhe e não perca nenhum conteúdo como esse que a gente teve aqui hoje. Um grande beijo para você. Até o próximo episódio.